Qual é, rapaziada? Eu não sei vocês aí, mas eu já estou ficando de saco cheio com essa perseguição da imprensa ao Vasco da Gama e a babação de ovo com o rival. Você também tá com esse sentimento aí? É disso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Salve, meus amigos, saudações vascaínas, eu sou o Juninho, esse aqui é o canal Machão da Gama, para mais um vídeo falando aí de Vasco da Gama. Se é a sua primeira vez aqui, já te peço para você se inscrever neste momento no canal, vai aí no botãozinho vermelho, se inscreva no canal, ajude a gente a chegar a 50 mil inscritos, já passamos aí dos 47 e alguma coisa, a sua inscrição é muito importante. Se você já me assiste aqui com frequência, já está ligado como é que é o esquema, né? Deixa seu like aí, ativa a sinetinha para receber todas as notificações e é isso, tamo junto, agradeço desde já. Esse vídeo aqui tem um apoio da OneFootball, o melhor e mais completo aplicativo sobre futebol para você ter no seu celular, completamente de graça para Android e iOS. Então baixa aí agora a OneFootball, é o primeiro link da descrição e você baixando aí nesse link da descrição, você vai ajudar o canal. Então dá essa moralzinha pro canal e pra OneFootball, que também dá sempre uma moral pra gente. Bom, o vídeo de hoje vai fugir um pouquinho da proposta do canal, porque vocês sabem, vocês que me acompanham, sabem que o canal sempre trata tudo aqui com muito bom humor, que o canal sempre tenta tirar aí uma onda com tudo, falar de Vasco, mas com uma leveza, com um bom humor, porque meu jeito é assim, né, cara? Eu sou um cara bem-humorado, sou um cara meio bobalhão que gosta de fazer piada com as coisas. Só que tem umas coisas aí que estão me incomodando bastante na nossa queridíssima imprensa nacional. É até chato fazer esse tipo de vídeo, porque eu também sou jornalista, né, cara? Mas não tá dando mais pra aguentar calado essa perseguição da imprensa ao nosso Vasco da Gama e ao treinador Vanderlei Luxemburgo. É uma sequência de comentários ruins, comentários desmotivantes, comentários aí pra desmerecer o Vasco, o trabalho do Vanderlei Luxemburgo e até também o trabalho dos jogadores do Vasco. E apesar disso ter se intensificado aí nas últimas semanas, de ter ficado ainda mais agravante nas últimas semanas, não é uma coisa recente. O vascaíno sabe que desde sempre aí a imprensa sempre puxou mais sardinha pro lado de lá, pro lado lá da zona sul aqui do Rio de Janeiro, e sempre viu o Vasco aí como o patinho feio, viu o Vasco meio que como inimigo, por que não? Diziam antigamente que era por conta do Eurico Miranda, mas o Eurico Miranda já saiu da presidência, o Eurico Miranda já nem está mais entre nós e continua essa perseguição covarde da imprensa contra o Vasco da Gama. Mas a gente vai falar especificamente só desse ano aqui. Como eu disse, isso se intensificou nos últimos dias, nas últimas semanas, mas já vem acontecendo há algum tempo. Vide quando o Vasco assinou com o Vanderlei Luxemburgo. É isso, o Vasco acabou de assinar ali com o Vanderlei Luxemburgo, a torcida estava empolgada, porque é um treinador aí carimbado do futebol brasileiro, treinador com passagem pela seleção, passagem pelo Real Madrid, tem 5 títulos nacionais, 5 vezes campeão brasileiro Vanderlei Luxemburgo. Então, por mais que era um treinador que estava em baixa aí no mercado, deu aquela animada no torcedor vascaíno, deu aquele gás que a gente não tinha já há algum tempo. E aí, como a nossa querida imprensa noticiou, vou destacar aqui a fala do Juca Kfouri, que no mesmo dia que o Vasco assinou com o Vanderlei Luxemburgo, fez uma postagem em seu blog parabenizando o Vasco pelo 4º rebaixamento. É isso. O Juca Kfouri disse que o Vasco já estaria rebaixado no Campeonato Brasileiro por ter contratado o Vanderlei Luxemburgo. Deu parabéns aí ao Vasco pelo teto. Aí eu te pergunto, o que o cara ganha com isso? Será que ele estava precisando de clique? Porque os caras sabem que a torcida do Vasco é muito grande e muito engajada na internet, e um tipo de postagem dessa aí vai gerar revolta, vai gerar muitos cliques, vai gerar engajamento, e isso vai gerar dinheiro também para eles, né? Porque os caras ganham ali por clique no anúncio e etc e tal. Mas é triste ver um jornalista aí como o Juca Kfouri, né, que já é conceituado na imprensa esportiva brasileira, se submetendo a esse tipo de postagem esdrúxula, patética, que realmente não faz sentido nenhum. E a gente já viu aí que realmente não faz sentido nenhum, porque desde que o Lucha pegou o Vasco, o Lucha deu um gás nesse time do Vasco. Hoje estamos na zona de classificação da Sul-Americana. É óbvio que isso é muito pouco para a grandeza do Vasco, muito pouco, mas dadas as condições que o Luxemburgo pegou esse time, é uma evolução que não dá para ser ignorada. E o Juca Kfouri já foi até demitido da ESPN, né? Foi desligado da ESPN. Então, acho que o mundo girou aí, né, meu amiguinho? Lucha tá aí, prestigiado no seu emprego, o Vasco está bem longe da zona do rebaixamento e o Juca Kfouri está sem emprego. Que ironia. Além dessa perseguição ao Vasco, outra coisa que chama atenção é a babação de ovo ao rival, né? Já colocam aí o Flamengo como campeão da Libertadores, já colocam aí como o melhor time do mundo. O Flamengo, sei lá, tem um mês que tá jogando um futebol muito bom, realmente o Flamengo tá jogando um futebol muito bom, mas as matérias que a gente vê aqui nos sites brasileiros, parece até que o Flamengo já é decacampeão brasileiro, vem ganhando tudo aí nos últimos 10 anos e não tem mais concorrente direto aqui no país, porque já compararam aí o Flamengo com os times da Premier League, já disseram
disseram aí que se jogasse o campeonato português seria campeão, enfim, é uma coisa patética. E disso eu acho até graça, cara, eu acho graça, não me incomoda muito não, eu vejo esse tipo de reportagem e dou risada. O que eu não gosto, que realmente me incomoda, é quando desmerecem o Vasco. Sem motivo nenhum, cara, os caras não conseguem valorizar nada do Vasco, os caras valorizam exageradamente tudo que acontece lá no rival, mas quando é aqui no Vasco, a má vontade com o Cruz Maltino é gigante. Vou citar um exemplo aqui que aconteceu recentemente. Quando o Renier, jogador do Flamengo, que é um bom jogador, tem um futuro pela frente, fez gol, ele foi comparado aí pela imprensa nacional como o novo Kaká. Já colocaram ele aí como o novo Kaká. E o Thales Magno, nosso jogador, revelação aí, talvez a maior revelação do Vasco nos últimos anos, porque a gente aí muito tempo não via um moleque subir com tanta personalidade. O Thales Magno fez um gol e qual era a principal manchete no dia seguinte aí sobre o Thales Magno? Era dizendo que ele foi oferecido ao Flamengo pelos empresários. Cara, chega a ser patético, uma notícia sem pé nem cabeça que parece até que quer colocar a torcida do Vasco contra o Thales Magno, não tem outra explicação. E já que a gente tá falando de Thales Magno, eu vou pegar um gancho aqui e falar da notícia até que me deu a ideia para fazer esse vídeo, porque foi tão esdrúxula a postagem do jornalista que me deu a ideia de fazer esse vídeo aqui. O glorioso André Rocha, que não é aquele André Rocha lateral esquerdo que passou pelo Vasco não, antes fosse, né? E lá fez menos raiva na gente. O glorioso André Rocha, em seu blog no All Sport, disse assim: Thales Magno, de 17 anos, salva o Vasco e cala a boca de Vanderlei Luxemburgo. E aí, dentro do texto, ele diz que Vanderlei Luxemburgo, anos atrás, desmerecia o trabalho nas categorias de base do Brasil. Que o Luxemburgo foi obrigado a colocar Thales Magno no Vasco devido aí à carência de jogadores no elenco. E por isso Thales Magno calou a boca do Luxemburgo. Olha o que esse cidadão tá falando, cara. Não tem pé nem cabeça. Cara, isso é de uma injustiça tão grande, porque a subida do Thales Magno foi totalmente mérito do Vanderlei Luxemburgo. Thales Magno tinha 16 anos, completou 17 aqui recentemente. Thales Magno tinha 16 anos e era reserva do Sub-20 do Vasco. Ele não era titular do time Sub-20 do Vasco. O Vanderlei olhou o moleque lá nas categorias de base, puxou o Thales Magno, colocou ele naquele clássico contra o Botafogo no segundo tempo. Foi ele que buscou o Thales lá. O Thales não estava na prioridade para subir. No Vasco só se falava de quê? Se falava de Lucas Santos, se falava de Bruno Gomes, se falava aí de Caio Lopes, mas Thales Magno ninguém falava no garoto para subir. O Lucha foi lá, garimpou, buscou o moleque que era reserva no Sub-20, viu o potencial dele, botou ele titular e o moleque tá arrebentando nos profissionais. E aí veio um cara dizer que o Thales Magno calou a boca do Vanderlei Luxemburgo. É realmente constrangedor esse tipo de matéria aí, essa assinada pelo glorioso André Rocha. Mas a verdade é que quem vem calando a boca dos outros é o Vanderlei Luxemburgo, que chegou desse jeito aí, chegou com a imprensa dizendo que ele era ultrapassado, chegou com a imprensa dizendo que o Vasco assinava ali o seu rebaixamento, e ele pegou um time em último, que tinha 1 ponto em 4 jogos, um elenco com 43 jogadores, e virou aí pro retorno em 12º, reduziu bastante o grupo e vem trabalhando muito bem com a garotada das categorias de base. Recentemente também subiu o Gabriel Peck e vem dando aí um padrão de jogo muito bacana ao time do Vasco. Hoje, a grande maioria dos vascaínos não se preocupa tanto assim mais com o rebaixamento, coisa que era dada praticamente como certa. A gente vai pegar o Atlético Paranaense essa semana, na semana do primeiro turno, que a gente ia pegar o Atlético Paranaense, a gente já esperava que ia levar uma porrada, como levou uma porrada do Atlético Paranaense, e a gente já esperava que esse ano seria de sofrimento, talvez até pior do que 2018. O Vanderlei Luxemburgo mudou esse patamar. Mas é exatamente isso que a imprensa quer, né, cara? A imprensa gosta de ver o Vasco lá embaixo, o Vasco ferrado. Eles esperavam um Vasco já rebaixado no final do primeiro turno. É isso que eles queriam, porque é isso que rende clique pra eles. É disso que eles gostam. E esse rapaz que disse aí que o Thales Magno calou a boca do Vanderlei Luxemburgo, não é a primeira vez aí que ele fala besteira sobre o Vasco. Quando o Vasco demitiu o Alberto Valentim, ele disse que o Valentim foi demitido por ter perdido a final contra o Flamengo, querendo dar a entender aí que o Vasco só demitiu o treinador por conta da derrota contra o maior rival, como se a derrota pro Flamengo fosse o que movesse as coisas no Vasco, que só demitiu o cara injustamente porque ele perdeu pro seu maior rival, perdeu pro Flamengo. Até exaltou a campanha dele, dizendo que ficou muito tempo invicto durante o Campeonato Carioca, etc e tal, toda aquela bobajada, ignorando o fato de Alberto Valentim ter tido 33% de aproveitamento com o Vasco da Gama no Campeonato Brasileiro. Ou seja, o que esperar de um cara
que critica o bom trabalho do Vanderlei Luxemburgo e que elogiava o Alberto Valentim, criticou a demissão do Valentim e elogiava, queria sequência de trabalho para Alberto Valentim. Porque existia essa boa vontade com o Valentim e existe essa má vontade com o Vanderlei Luxemburgo? Será que a resposta é que com o Alberto Valentim o Vasco era um time fracassado, era um time que brigava lá embaixo e apanhava lá embaixo, era um time que hoje com certeza estaria na zona do rebaixamento? Aparentemente sim, né? Aparentemente é isso que eles querem. Luxemburgo tem mais de 65% de aproveitamento com o Vasco da Gama. Procurar motivos para criticar o trabalho do treinador não é nada mais, nada menos do que covardia. Com esse aproveitamento de 65% que o Vasco tem com o Luxemburgo, o Vasco estaria ainda acima na tabela. Então, galera, o conselho que eu dou aqui pra vocês é pra não dar ibope pra esse tipo de publicação, porque é isso que eles querem. Eles sabem que se falar do Vasco vai ter repercussão, vai ter uma galera revoltada, vai render clique pro site deles, o nome vai ficar em evidência e aí eles vão continuar falando mal do Vasco da Gama e ganhando dinheiro em cima dos nossos cliques, porque é isso que eles querem. O Vasco para eles só é interessante pra isso, pra render clique e para render dinheiro. Os caras não se preocupam em assistir uma partida do Vasco da Gama antes de opinar e sai falando aí qualquer bobeira com toda a propriedade do mundo. Os caras falam besteira com propriedade e não aceitam ser contrariados, o que é mais patético ainda. Então o conselho que eu dou aqui pra vocês, para esquecerem esse tipo aí de postagem, para não dar ibope pra isso, a gente tem muita gente boa falando de Vasco aqui na internet. Ó, aqui no YouTube tem o Mário Coelho, tem o Atenção Vascaínos, tem o João Almirante, tem o Sobre Vasco, tem eu, pô, por que não? Enfim, tem uma galera muito boa falando de Vasco aqui, tem uma galera muito boa falando de Vasco lá no Twitter, tem o Garone que manda bem aqui no YouTube também e que também manda bem escrevendo, blog no lance, tem o blog pessoal dele. Então vamos valorizar o trabalho de quem sabe de Vasco, de quem conhece o Vasco, de quem pode falar do Vasco com propriedade. Não adianta nada a gente ligar a televisão num programa esportivo que tem 3 horas de duração, os caras falam 5 minutos do Vasco e falam 5 minutos de besteira, 5 minutos desmerecendo o Vasco da Gama. Então chega, eles precisam mais da gente do que a gente precisa deles. E esse é o recado aqui que eu quero passar pra todo mundo. Bom, acho que eu fico por aqui, já falei até demais. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like, se inscreva, deixa aí nos comentários também a sua opinião sobre esse assunto, afinal de contas a sua opinião é muito importante. Saudações vascaínas, até a próxima.